pessoal, eu sou a Aline Premiada em Uma das Alternativas e hoje eu vim aqui para fazer uma lista. A gente acaba de entrar aqui no mês de agosto e é nesse mês que a gente comemora o Dia dos Pais. A gente já tem uma lista aqui com os melhores pais da cultura pop, mas hoje eu vim aqui falar sobre esses seres horríveis que não merecem ganhar presente no Dia dos Pais. E o primeiro deles é o Peter McAllister, do filme Esqueceram de Mim, é o pai do Kevin. O filme é uma comédia, mas ele mostra esse pai extremamente relapso que consegue esquecer o filho 2 vezes em casa quando vai viajar. É claro que nesse caso a mãe do Kevin também era responsável por não esquecer o menino ali, mas diferente da mãe, que é sempre mostrada de uma forma muito amorosa, próxima do Kevin, o pai é uma pessoa bem distante e que tá constantemente criticando o filho. Outro péssimo pai dessa lista é o Jack Torrance, do filme O Iluminado. Esse personagem que é interpretado pelo Jack Nicholson é um homem aí que acaba perdendo a sanidade e fica extremamente violento com a esposa e com o filho, inclusive perseguindo os dois, tentando matá-los. Ainda que a gente tenha visto aí que outras forças influenciaram na perca da sanidade do Jack, ele sempre foi mostrado como um homem bem sinistro. Ao menos no filme. Eu sei que o filme e o livro do Stephen King tem aí algumas coisas diferentes, especialmente em relação ao personagem do Jack. Here's Johnny! Outro paizão horroroso dessa lista é o Thanos, que a gente vê aí nos quadrinhos e nos filmes da Marvel. Ele é um grande titã aí que adota várias criancinhas pelo universo e acaba treinando elas para virarem grandes guerreiros e lutarem por ele. Eu vou focar aqui no que é mostrado a partir dos filmes da Marvel, que trazem esse Thanos aí que não parece se importar nem um pouco com os filhos dele e é especialmente violento e horrível com a Nebulosa. Se a gente lembrar tudo o que ele fez com ela nos filmes, foi realmente brutal. E sem esquecer que por mais que ele tenha mostrado mais sentimentos pela Gamora, ele não tratou ela muito melhor, né? Mais um pai horroroso dos quadrinhos e dos filmes da Marvel é o Norman Osborn. Ele é aí um dos principais vilões do Homem-Aranha quando ele assume a identidade do Duende Verde, mas mesmo antes dele virar esse vilão, ele era um cara bem ruim. Ele sempre foi um pai muito distante do Harry, porque ele estava muito mais preocupado em aumentar o seu poder e a sua riqueza, e muitas vezes usando de formas ilícitas para isso. Mas não bastava ser ausente, ele também era agressivo com o Harry. E o garoto acabou crescendo, desenvolvendo vários problemas psicológicos, inclusive desejando muito a aprovação do pai dele. Entre esses vários problemas psicológicos, o Harry acaba também caindo no mundo das drogas, ele acaba virando um usuário de drogas. E mais pra frente na história ele acaba inclusive assumindo também a identidade de Duende Verde quando o pai dele morre. Na mente perturbada do Harry, ele acredita que o Homem-Aranha é culpado pela morte do pai e acaba virando um vilão também. Ou seja, o Norman foi um péssimo pai e acabou fazendo o filho virar um vilão. Mas um famosão aqui da cultura nerd é o Darth Vader. Ele pode até ser um ótimo personagem, mas ele é horrível como pai. Além dele ter sido parcialmente responsável pela morte da Padmé, que era a mulher que ele amava, que, né, teve os filhos dele, a Leia e o Luke, ele ainda foi ausente a maior parte da vida dos filhos. O que foi uma coisa boa, porque quando ele foi presente na vida deles, ele só trouxe desgraça para os dois. Vamos lembrar aqui de 2 momentos excelentes desse paizão com os filhos dele. O primeiro, que ele pega a Leia e faz ela assistir a destruição do planeta onde ela era a princesa, que era o planeta Alderaan. Ou seja, ele tá fazendo a filha dele ver a morte de muitas pessoas que ela conhecia e por quem ela era responsável. Outros momentos incríveis dele com o Luke é quando ele corta a mão do próprio filho e também quando ele tenta aí trazer o Luke pro lado sombrio da força. Tudo bem que no final ele acaba se redimindo, salvando o Luke, mas isso não muda o fato de que ele foi um péssimo pai. Indo pra Game of Thrones, a gente tem aí uma grande leva de pais horríveis, mas eu vou listar 2 aqui. Um deles é o Stannis Baratheon, e aqui eu estou falando da série e não dos livros, que é quando ele decide aí acatar as ideias da Melisandre e queimar a própria filha em sacrifício para que a neve que estava aí prendendo o exército dele não mais o atrapalhasse. O bom é que o Stannis acabou pagando eventualmente por essa decisão que ele tomou. Outro pai que, na minha opinião, consegue ser bem
bem pior do que o Stannis, é o Tywin Lannister. Ele não foi um bom pai para nenhum dos 3 filhos, mas ele foi especialmente horrível com o Tyrion. Ele sempre tratou o Tyrion diferente por ser anão, ele considerava o Tyrion uma abominação, ele humilhava o filho, ele chegou a ordenar que os seus homens estuprassem a mulher que o Tyrion amava e ainda virou amante de uma outra mulher que o Tyrion amou. Por fim, ele condenou o Tyrion à morte em um julgamento que passou longe de ser justo, aproveitando a oportunidade para se livrar de vez do filho que ele odiava. Se você chegou até aqui e você ainda não é inscrito no canal do NA, se inscreve aí, dá essa força pra gente, ajuda a gente a crescer mais aqui no YouTube. E não esquece de dar like se você tá gostando desse vídeo. Vamos falar de Harry Potter? Lucius Malfoy é outro péssimo pai, e não importa que ele tenha tido um péssimo filho como o Draco também, o que ele fez não é aceitável. Para se manter bem com os Comensais da Morte e com o Voldemort, ele acaba meio que vendendo o próprio filho dele para ser um comensal também, e inclusive o Draco é obrigado a se comprometer a matar o Dumbledore, que era um bruxo muito mais poderoso do que ele. O Draco só não acaba pior porque a mãe, o Snape e o próprio Dumbledore se apiedam dele e tentam aí fazer alguma coisa pra salvar o menino. Inclusive pra salvar o Draco, acreditando aí que ele podia ser uma pessoa diferente se ele tivesse uma chance, o Dumbledore bola aí todo aquele plano pra morrer nas mãos do Snape. Ou seja, se fosse pra depender do próprio pai, o Draco estava perdido. Entrando um pouquinho aqui no mundo dos animes, a gente tem o Mitsumasa Kido de Os Cavaleiros do Zodíaco. Apesar deles não terem colocado essa informação no anime, no mangá, tem a informação bem clara, que é oficial, é verdadeira, que ele é o pai biológico daquelas 100 crianças que treinaram aí para se tornarem Cavaleiros de Bronze. Ou seja, ele saiu fazendo filho aí em um monte de mulheres diferentes ao redor do mundo, depois recolheu essas crianças e botou para treinar. Treinamentos às vezes péssimos, super perigosos, para que eles se tornassem cavaleiros. Tudo isso com a intenção de proteger a única criança que não era filha biológica dele e que ele de verdade tratou como filha, que foi a Saori. Inclusive no mangá fica bem claro que o Ikki, que passou por poucas e boas naquele treinamento dele, tem bastante rancor do Mitsumasa. E agora chegamos ao último da lista, provavelmente o personagem mais odiado no mundo dos animes, que é o Shun Tucker de Fullmetal Alchemist. Se você não assistiu Fullmetal Alchemist, você vai ficar chocado neste momento. O Shun Tucker foi um alquimista que ficou famoso por ter feito uma quimera que podia falar. E o governo acaba cedendo casa e pagando o Shun Tucker e as suas pesquisas, mantendo o status dele na sociedade por conta desse experimento. Mas como ele não consegue apresentar novidades, o governo vai cortar essa mamata dele aí. E é quando a gente descobre a sombria realidade por trás dessa experiência do Shun Tucker. Na verdade, ele tinha transformado a própria esposa em uma quimera, feito uma transmutação humana, era por isso que ela falava. Tudo isso para ele se sobressair na sociedade de Fullmetal. Inclusive, ela se mata pouco tempo depois de ser transformada em quimera. E para manter esse status, para não ter a verba cortada do governo, ele faz isso novamente com a filhinha dele, uma menininha inocente, a Nina, e o cachorro. Ele une os dois e transforma ambos em quimera, sabendo que não tem retorno pro que ele fez. O momento que a gente descobre isso no anime é bem assustador, faz a gente despertar um ódio que a gente nem sabia que a gente conseguia sentir por um personagem, e tudo que acontece com ele depois é pouco diante do que ele fez com a própria família. Tudo isso para manter o status dele na sociedade. Então essa foi a nossa lista de pais horríveis da cultura pop. Eu tenho certeza que tem muita gente ruim ainda, então deixe aqui nos comentários quais outros pais horrorosos vocês lembraram e que vocês colocariam nessa lista também. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!